O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com os ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? O ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até mesmo nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja que a liturgia desse final de semana nos traz essa palavra bonita, né? Essa mensagem nos mostrando um pouco mais da figura de Jesus dentro desse tempo comum que nós vamos trilhando. Então, no contexto de hoje, seria muito bom a gente fazer uma espécie de viagem. Vamos até Cafarnaum e lá vamos passeando naquele lugar e percebendo o que está acontecendo. Então, de cara, a gente já percebe que Jesus é um bom judeu. Ele cumpre os preceitos sabáticos. Então, Jesus entra na sinagoga no sábado e alguns estudiosos vão dizer, provavelmente Jesus tinha sido convidado para comentar alguma leitura, as leituras daquele dia. E aí então Jesus começa a falar, vamos dizer, começa a comentar, ensinar. E as pessoas começam então a escutar Jesus e ficam extremamente admiradas, como quem dissesse: Nós não tínhamos ouvido algo dessa magnitude, nós não tínhamos ouvido algo com tamanha grandeza até agora. E aí então nós estamos diante de uma comparação. De um lado temos Jesus, do outro nós temos os mestres da lei. E as pessoas de cara elas já começam a perceber que os ensinamentos dos mestres da lei, eles, por assim dizer, eram uma forma menos direta, uma forma menos incisiva. Jesus ele tinha uma palavra precisa, como se fosse um bisturi. E aqui é interessante a gente perceber também, porque quando nós falamos de Jesus falando de uma forma que chega aos corações, de uma forma que cativa, de uma forma que conquista, é porque Jesus está falando de uma experiência real. Veja bem, se nós falássemos de Jesus como pregador, nós estaríamos falando que Jesus ele tem uma experiência de Deus profunda. Mas nós estamos falando de Jesus de Nazaré, que não é apenas ou simples pregador, ele é o Deus vivo, anunciando e se comunicando conosco tete a tete. Então, essa palavra que ele está dirigindo a nós é a sua palavra criadora, é a sua palavra que renova, é a sua palavra que recria e é uma palavra eficaz. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê a criação do mundo ali, né, a gente percebe que Deus diz: faça-se isso, faça-se aquilo. Deus não está dando uma ordem para acontecer alguma coisa. E Deus não está pedindo, não está ordenando que aconteça algo, mas Deus está pronunciando o que vai acontecer. Então, nesse sentido, a palavra de Deus é uma palavra que faz o que ela significa. É uma palavra que, à medida que ela é pronunciada, ela transforma e cria e produz o seu significado. Então essa palavra de Jesus que chega aos ouvidos dessa comunidade de Cafarnaum é essa palavra transformadora. Lembremos, não podemos esquecer, mais do que um pregador, é Deus feito carne se comunicando com o ser humano. Então veja que as pessoas já percebem que tem algo novo. E se fôssemos falar dentro do contexto de hoje, poderíamos dizer, olha, Jesus está falando com unção.
Quando ele fala, arrepia os cabelos. Quando ele fala, a gente sente que tem algo diferente. Porque ele não está falando de algo que ele leu apenas, ele não está falando de algo que ele escutou apenas, mas ele está falando de algo que é ele mesmo. E aí, se fosse para nós, ele está falando de uma experiência pessoal, né? Então, isso aqui é extremamente interessante porque a gente se pergunta também como é que anda as nossas reflexões, as pregações que nós andamos escutando por aí, né? Porque os mestres da lei, eles tinham a lei na cabeça, eles tinham as regras na cabeça, né? E eles falavam disso. Então, e não poucas vezes, essa mera pregação livresca, essa mera pregação de repetir o que está no texto e etc e tal, sem uma experiência real, ela não tem efeito. Ela não é quase que um cumprimento de uma obrigação. E isso é muito triste. Seja padre, seja bispo, seja ministro da palavra, seja pregador em grupos por aí. Olha, a nossa palavra, quando ela é dita, quando nós pregamos, se ela não parte de uma experiência pessoal com o Cristo, essa palavra é sempre uma palavra muito xoxa, muito sem sal e sem gordura. É uma palavra muito politizada. Politizada no sentido ruim da palavra, ou seja, eu devo falar isso porque isso agrada, eu devo falar aquilo porque isso vai fazer bater palmas para mim, mas eu não posso dizer aquilo outro que diz o Evangelho, porque senão as pessoas vão me crucificar, as pessoas não vão gostar de me escutar, as pessoas não vão me chamar para almoçar na sua casa, não vão me paparicar, não vão me dar presente. Olha, Jesus olha para toda essa realidade, essa baboseira que nós acabamos cativando em nosso coração enquanto evangelizadores, e Jesus coloca tudo isso na privada e dá uma descarga. Porque é necessário, é importante, é imprescindível que preguemos a palavra vinda de Deus. Porque é essa palavra que salva, e é exatamente essa palavra de Deus que incomoda o mal. É essa palavra de Deus, essa palavra de salvação que incomoda as realidades humanas, as estruturas, as organizações, a organização em termos política, financeira e etc., comunitária, eclesial. É essa palavra viva, eficaz, diferente, vinda de Deus, que jorra de uma experiência com o absoluto. É essa palavra que incomoda. Por isso que no evangelho de hoje, o demônio, né, o espírito mal, vai dizer: o que queres de nós? Vieste para nos destruir? Vieste para bagunçar o coreto nosso? Vieste para atrapalhar os nossos esquemas, as nossas falcatruas, as nossas investidas, a nossa destruição do ser humano? Vieste para bagunçar o nosso projeto de destruir um projeto salvífico? É isso? E aí o demônio, o espírito mau, ele vai dizer: eu sei quem tu és o santo de Deus. Embora sabendo que ele é o santo de Deus, não se curva diante dele. Embora sabendo que ele é Deus, não obedece. E aí é interessante que Jesus, enquanto essa palavra viva, eficaz, que produz efeito, ele diz: cala-te, saia dele, cala-te. É para dizer que agora as pessoas estão diante de um ensinamento que é um ensinamento capaz de libertá-las. E é interessante a gente entender que na cabeça já que a gente fez uma viagem para esse tempo, na cabeça dos judeus daquele contexto, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade que a pessoa tinha, que impossibilitava essa pessoa de estar integralmente nos seus cumprimentos de obrigações religiosas, cíveis, etc., na sociedade, na comunidade, tinha algo de espiritual, tinha um peso espiritual por detrás disso tudo, né? Então a ideia de um espírito mau que assume o comando, que impede a pessoa de ser mais, que impede a pessoa de servir a Deus, de ser boa pessoa na comunidade, essa realidade ruim, ela encontra agora de frente com aquele que liberta cada um de nós para ser o melhor possível.
E é por isso que Jesus, com a sua autoridade de palavra de Deus, ordena: cala-te e sai. Ou seja, naquele tempo era muito claro, essas realidades que consome o ser humano, que assume o comando, que possui o ser humano, nós não damos conta disso. Somente Deus poderia fazer algo. E essa palavra diferente, esse ensinamento novo, causa admiração, porque veja, quem pode calar o mal? Só Deus. E aí a pergunta que as pessoas fazem é: que coisa é essa? Que ensinamento é esse? Um ensinamento novo com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus. E eles obedecem. Que absurdo, que coisa louca. É como se dissesse: isso não é coisa só para Deus, que é o Todo-Poderoso? Então aqui nós estamos diante dessa inauguração, dessa missão de Jesus entre essas pessoas, essa comunidade, e diante dos nossos olhos, que Ele é Deus que faz calar o mal, que nos prejudica, que nos maltrata e que nos mata. E aí o texto vai dizer que a fama de Jesus se espalhou por todos os lados, por toda a região da Galiléia, e muita gente ia atrás de Jesus. Porque diante daquele que derruba, que coloca debaixo dos seus pés as forças malignas que nos traz tantos males e nos faz tanto sofrimento, nos traz tanto sofrimento, nós queremos estar com ele. Mas então, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, pensemos um pouco. Se você é pregador do evangelho, na catequese, na sua pastoral, de qualquer forma nós estamos anunciando, mas como nós estamos anunciando? É a partir de uma experiência? Ou é a partir de simplesmente ler e falar, o texto fala isso e aquilo outro? Se nós estamos diante dessa palavra boa, que é Jesus, que se nós estamos diante dessa missão de evangelizar, a pergunta é: qual é a nossa coragem de falar claramente, de dizer palavra de Deus? Ou será que nós estamos nos acovardando, sendo apenas meros mestres da lei? Conhecemos tudo da lei, das regras, mas não passamos disso porque nós não permitimos que o Espírito Santo, que é ousado, que é radical, que é revolucionário, assuma o comando em nós e nos faça gritar contra as forças do mal, contra as pessoas maléficas: cala-te e saia, cala-te e muda de vida, cala-te e muda a sua direção. Gritar contra as estruturas que maltrata, mata, né, e possui as vidas, escravizando. Qual é a nossa coragem de, com o microfone na mão, ou nas redes sociais, ou nos encontros pastorais, ou nos nossos grupos de amizade, ou no nosso convívio diário, qual é a nossa coragem de sermos pessoas tomadas pelo Espírito Santo? Sermos pessoas capazes de gritar contra aquilo que é o mal e dizer: o seu lugar não é entre nós, o seu lugar não é aqui. E ainda que muitos digam: qual é a sua? Qual é a sua, padre? Falar desse jeito aqui, na minha cidade, dentro da minha empresa? Qual é a sua, pregador? Qual é a sua, freira? Qual é a sua, membro de comunidade, batizado? Qual é a sua? Eu sei quem tu és, você é cristão, você é católico, mas você quer destruir o meu projeto de destruição? E aí nós temos que ter a coragem de dizer: cala-te e vai para onde tu pertences. A luz dos filhos de Deus precisa brilhar. E se nós não tivermos coragem de fazer isso, meus irmãos e irmãs, as pedras irão falar por nós. Dentro da liturgia de hoje, peçamos a Deus que dê coragem aos pastores, aos membros de comunidade, aos pregadores e às pregadoras, para que sejam homens e mulheres, pessoas, seres humanos, que levem um ensinamento novo, com autoridade, não com autoridade no sentido de autoritarismo, mas com autoridade do Espírito, que rasga de cima a baixo a máscara do mal,
para que a luz da verdade, que é Cristo e não nós, seja lançada nessas obscuridades e nesses emaranhados que, no lugar de trazer vida para nós, traz morte e tristeza. Jesus, manso e humilde de coração, transforme-nos neste dia em homens e mulheres corajosos, ousados, irreverentes diante do mal, diante das estruturas, sejam elas econômicas, políticas, eclesiais, seja lá o que for. Diante dessas estruturas, nos faz ousados, irreverentes, sem temor, para anunciar a luz de Cristo que faz calar a voz de Satanás. E esse Satanás não é um Satanás cheio de chifre, catingudo, vermelho e etc., mas são Satanáses, demônios, engravatados, cheirosos, e por que ainda não dizer, não poucas vezes assumindo comandos, não só na sociedade, não só na igreja, mas também dentro de nós. Que Deus nos ajude e te abençoe hoje e sempre, e nos faça profetas e profetisas para um novo amanhã, onde o Evangelho de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã, católica, apostólica romana seja vista, admirada, e que todos possam reconhecer a quem seguimos, por que seguimos e por quem somos capazes de dar a vida até o sangue, se necessário for. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.